Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a Qualicorp, principal administradora de planos de saúde no Brasil. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Então a Qualicorp ela iniciou suas atividades em 1997, ainda como corretora de seguros, e veio a estipular apólices e também administrar, atuando como representante dos segurados a partir de 2001. Ela realizou diversas aquisições após a entrada de um grupo de private equity, a General Atlantic, que posteriormente seria incorporada pela própria Qualicorp. Então realizou diversas aquisições de administradoras de planos de saúde, corretoras de seguros e também outras consultorias. Então via aquisições, a empresa cresceu, principalmente ali depois da entrada do grupo de private equity em 2008. Então, atualmente, a empresa fornece soluções em saúde para associações profissionais e entidades de classe, aqui os planos coletivos por adesão, e também oferece consultoria na gestão de benefícios coletivos para empresas, aqui os planos coletivos empresariais, e também é voltado para órgãos governamentais. Então vamos falar aqui em relação aos pontos positivos e negativos. O primeiro é a escala das operações. A empresa ela é líder no segmento de planos de saúde no Brasil, como intermediária, e tem tanto a parte de vendas como também a parte de administração de planos de saúde, ela é representante dos seus segurados. Ela possui atualmente 2,4 milhões de beneficiários, tem uma base de associados, de associações profissionais de 513 clientes, Então, ela tem um poder de barganha com as operadoras, conseguindo até 50% de desconto se comparado a planos individuais, Então, pelo tamanho da empresa, ela possui ganhos de escala, até no que diz respeito aqui à negociação com operadoras, sendo inclusive uma barreira para para novas entrantes. A empresa tem uma participação de mercado aí no que diz respeito à taxa administrativa que chega até 75%, então tendo um market share bem elevado, funciona aqui como barreira para novas entrantes e também para concorrentes menores. Segundo ponto, relacionamento com clientes e operadoras, A empresa tem um alto índice de fidelização, principalmente fora do segmento corporativo, no que diz respeito a planos para empresas, a empresa vem perdendo alguns contratos, mas no segmento de afinidades a empresa mantém ali o número de beneficiários bem linear, mas também com uma pequena perda agora por questões macroeconômicas. Então a empresa tem uma base altamente diversificada, tanto no que diz respeito ao tipo de clientes, inclusive com empresas nacionais e multinacionais, órgãos governamentais, e também tem aqui uma diversificação geográfica, embora também com alta concentração no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas não deixa de ser um ponto importante essa questão do relacionamento, tanto com uma base de clientes diversificada e também com as operadoras. Como eu falei, nesse caso a empresa tem alto poder de barganha. Perfil financeiro sólido, a empresa ela não está exposta a risco atuarial e também ela tem uma baixa necessidade, aqui o segmento como um todo tem uma baixa necessidade de aportes em capital fixo, o que faz a empresa entregar uma rentabilidade patrimonial bem acima de segmentos. Ela inclusive também tem uma situação de caixa líquido, até porque agora as disponibilidades superam o total de sua dívida. A gente vai ver uma tabela que mostra esses números mais precisamente. Histórico de aquisições, como eu falei, a partir de 2008 a empresa veio adquirir consultoras, administradoras de planos de saúde e também corretoras, Ela aumentou aqui a sua participação de mercado, se tornando a líder, a maior administradora de planos de saúde no Brasil. Então, além de ter aumentado a sua participação e se tornado líder, ela também adquiriu aqui um know-how, caso surjam novas oportunidades, então a empresa já sabe como atuar nessas operações de fusões e aquisições. Por último aqui, uma questão que já vem inclusive sendo debatida aqui no que diz respeito à reforma da Previdência, é o envelhecimento da população, e não deixa de ser um ponto que possa
impulsionar os resultados da empresa no futuro, até porque os planos de saúde no Brasil, além de serem complementares em relação à saúde pública, eles, devido à situação da saúde pública no Brasil, eles também servem como substituto, obviamente dependendo da capacidade aquisitiva de cada pessoa, mas não deixa de ser um ponto positivo que pode vir a impulsionar os resultados da empresa no futuro. Pontos negativos: queda no número de beneficiários, principalmente no segmento corporativo. A gente vai ver uma tabela aqui, um gráfico mais à frente. E aqui uma questão macroeconômica, né? Os planos de saúde, eles vêm reduzindo o número de beneficiários devido à crise financeira no Brasil, principalmente na questão do segmento corporativo, tá certo? Então aqui é um setor que também apresenta um caráter cíclico e tem correlação com questões macroeconômicas e aqui com impacto então no número de beneficiários. Resultado financeiro então depende de prêmios recebidos pelas operadoras, e aqui vem um componente que não é controlado nem pelas operadoras, nem aqui pela Qualicorp, principalmente no que diz respeito a índices de sinistralidade, custos médicos hospitalares e também possíveis exigências por parte da ANS. Aqui sendo então o segundo ponto negativo. E o último, que eu considero o maior ponto negativo, é um evento recente que ocorreu aqui e gerou problemas, né? Acabou demonstrando que a empresa tem problemas de governança corporativa. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, um pagamento de 150 milhões de reais ao fundador para ele não vender a sua participação na empresa e não criar novos negócios. Este movimento por parte do Conselho de Administração gerou diversas reclamações aqui, inclusive na Justiça, por minoritários que julgaram não concordaram com o movimento, com esse pagamento de 150 milhões. Essa notícia ainda vai gerar novos desdobramentos e demonstra aqui problemas de governança corporativa por parte aqui então da Qualicorp. Inclusive as ações da empresa tiveram uma forte queda no final de 2018 devido a essa notícia. Aqui alguns números então em relação à Qualicorp. A empresa possui 513, né, uma parceria com 513 associações profissionais e também entidades de classe. O segmento de afinidades representa 92% da receita, embora apenas 47% dos beneficiários estejam neste segmento. 60% então dos beneficiários de afinidades estão concentrados em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a força de vendas conta com 820 corretoras. A empresa então tem 75% do market share em taxa administrativa, PL de 16,2%, PVPA de 2,6 e um valor de mercado aqui de small cap de 6,3 bilhões de reais. Aqui, como eu falei, o market share no que diz respeito à taxa administrativa aqui, como administradora de planos de saúde, a empresa então disparada a líder de mercado, quase 75% de participação de mercado. Em 2018, ela oferiu aqui então mais ou menos ali 1,2 bilhão de reais com taxa administrativa. Aqui, como a gente pode ver ali em cima, sem incluir corretagem. Aqui, como eu falei, a queda no número de beneficiários, né, à esquerda demonstrando que afinidades, na verdade, afinidades corresponde então a 52,9, né, eu falei que era 47, na verdade é o inverso. 53% dos beneficiários estão no segmento de afinidades, que corresponde a 92% da receita. A gente pode ver que a empresa vem com uma forte queda no número de beneficiários, principalmente no segmento corporativo. Como a gente pode ver, a barrinha azul mais clara caiu bastante ali, principalmente a partir do início de 2018, quando a empresa perdeu um contrato de 1,4 milhão de vidas, embora a representatividade dentro da receita seja bem menor do que no segmento afinidades, mas não deixa de ser um ponto negativo aqui a queda de beneficiários. Aqui a estrutura de capital da empresa, como eu falei, as disponibilidades superam a dívida, né? A dívida de 661 milhões, e a empresa tem 20,9 milhões a mais em disponibilidades do que a dívida. E aqui essa dívida de curto prazo é vencível agora no final de 2019, são debêntures agora que a empresa pretende pagar num vencimento de curto prazo.
aqui as ações da empresa desde a abertura de capital, ali em meados de 2011 e 2012, uma valorização então de 147, pouco mais de 147%, contra 68% mais ou menos do Ibovespa. No ano agora então já com uma forte recuperação em 2019, uma variação positiva de 85%. A gente viu aqui uma forte queda em 2018, principalmente após aquela notícia que eu falei aqui com problemas de governança, aquele pagamento ao fundador da empresa. Aqui alguns dados rapidamente sobre os resultados ainda do primeiro trimestre de 2019. A empresa com uma queda de receita, tendo queda de 2,9% na base de clientes no segmento de afinidades médico-hospitalar, e também receitas com corretagem também vieram a cair, sendo parcialmente compensadas então por reajuste de preços no segmento de afinidades de 17,6%. A empresa teve queda no total de despesas também, né? Menores gastos com serviços e perdas com créditos incobráveis, sendo compensado aqui então por rescisões trabalhistas que aumentaram as despesas administrativas. A gente pode ver que, embora o EBITDA tenha caído e a receita também, o lucro veio a apresentar uma variação positiva aqui na base, comparando com o final de 2018, né, com o quarto trimestre de 2018, mas caiu 5,1%, mesmo com a melhora no resultado financeiro de 9,4%. Tá certo? Então, em relação à Qualicorp é isso, nós não temos nenhuma recomendação no ativo. Só vamos falar então um pouco agora sobre a Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós temos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento, temos o plano Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. Temos o Carteiras Capitalizo, que engloba esses 3 planos em um só. Temos também o Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Quem quiser conferir nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis. A Binha vai mostrar lá embaixo relatórios grátis. Se você quiser aqui, então você pode baixar os 3 relatórios. No caso, então, da CEMIG aqui, basta preencher seu nome e e-mail. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher o seu telefone celular. Aqui, se você possui algum investimento, também é interessante preencher as caixinhas. Basta chegar lá embaixo, então, e baixar relatório, tá certo? Então, em relação à Qualicorp é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.